Bom, vamos lá. Como a Lindy já começou explicando um pouquinho de como foi a transição de carreira dela, eu vou pedir para os outros dois também contarem como é que foi, se vocês foram empurrados aí para a liderança como a Lindy ou já tinham esse desejo. Conta pra gente, Angel, como é que foi a sua trajetória, na parte de liderança de times. Beleza, Bia. Na verdade, foi no forceps, né? Como sempre. Como eu comentei aqui, me apresentando, 10 anos como analista de suporte, analista de segurança da informação na HP. Inclusive, eu era até, como jovem, um pouco questionador e rebelde, e era meio taxado de que não tinha perfil de boas relações interpessoais. Mas em 2009 surgiu uma oportunidade de liderar uma equipe de 4 pessoas e já tinham tentado algumas vezes, não tinha dado certo, e aí praticamente só sobrou eu, né? E aí não tem tu, vai tu mesmo. E aí assumi essa equipe sem saber direito o que era liderança, como liderar, inclusive acreditando nas palavras que eu sempre ouvia de que eu não tinha boa relação interpessoal, que eu não era capaz. Eu assumi, né, nesse cenário, mas eu comecei a me desenvolver, né, à base de muita leitura, muitos treinamentos, e basicamente eu busquei nas lideranças que eu já havia tido, principalmente a parte que eu não gostava muito, do que não era uma coisa que para o meu perfil não era uma coisa muito adequada das lideranças que eu tive, eu procurei entender e fazer ao contrário. E aí acabou dando certo. A partir daí, 4 meses depois, a equipe já teve um sucesso, já consegui resultados na equipe, já fui promovido para outra equipe de 28 pessoas, depois para outra, 35 pessoas, Brasil, Argentina, e aí por aí vai. E aí entrei no meio da liderança, e aí uma coisa legal é que, ao contrário do que diziam, eu me descobri. Por isso que eu falo que eu fiz a minha primeira transição. Uhum. Eu, cara, muito técnico, muito racional, detalhista, analítico, organizado, metódico, sistemático. E falava 0 pessoas. E eu falei, não, cara, eu tenho esse lance de pessoas junto com o lance de orientação a resultados. Uhum. E me descobri, e a partir daí, inclusive, comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, profissional, e por aí vai. Então, se eu já pudesse deixar a primeira dica aqui, é o seguinte, galera, acreditem em vocês, e vai para frente e testa, vai para cima. Não é fácil, não foi fácil. Eu sofri, aqui eu estou contando a história bonita, final feliz, né? Mas não foi fácil, eu tive muitos questionamentos, muitas dúvidas, pouco apoio, mas é nessa hora que você se desenvolve. É na hora de que você tem os obstáculos, que você se desafia, se prepara, se desenvolve, que você aprende, lá na lida, no dia a dia. Isso aí. Cada um tem sua caminhada, né. Isso aí, Mas o importante é botar a cara a tapa e fazer acontecer como você fez. com E certeza. você, Rafa, como é que foi a trajetória? Legal, legal a história do Angel, né? Já dá um corte aí para o Ari, muito bom. Gostei. É, o meu foi um pouquinho diferente, mas também foi no Forceps, como você disse, né? Na verdade, eu tive a primeira experiência lá atrás, ainda quando eu estava na transição entre design e desenvolvimento. Eu resolvi abrir uma pequena agência com um amigo, a gente chegou a contratar uma pessoa, mas tinha muito pouca experiência, isso não sabia o que eu estava fazendo, deu tudo errado, a gente fechou. Mas eu aprendi pra caramba. Depois, quando eu trilhei o caminho de desenvolvimento, de desenvolvedor, sempre gostava bastante, me esforçava, e aí eu fui chegando no lugar em que tinha um estagiário que eu era responsável. E aí depois era uma pessoa que já não era mais estagiária, mas eu era responsável. E aí eu cheguei num lugar que era uma pessoa que era do meu nível, mas os projetos vinham para eu liderar junto com essa pessoa. Foi aí que eu, pô, então acho que tem um espaço para liderança aqui e aparentemente eu estou indo bem, porque eu acabo aqui sempre nesse lugar, né? Depois disso aí eu já fui convidado para ser tech lead mesmo em outro lugar oficialmente. Uhum. E hoje eu estou aqui em produto, uma liderança um pouquinho diferente, mas
já mais ciente dos desafios, mas sempre aprendendo, claro, né? Com certeza. Então, você foi mais para a área de liderança por conta das suas habilidades. Você se destacava nas habilidades e aí começou a liderar as pessoas, foi isso? Foi isso. Que é uma Bacana. coisa que eu acredito, né, que não é, já puxando para o tema, né, hard skills não são necessariamente, não te fazem um líder. Aham. Porém, aparentemente eu tinha soft skills necessárias ou indícios porque eu fui chegando nesse lugar e depois fui descobrindo que tinha que desenvolver mais. Mas, então já talvez hard skills ajudem em algum ponto para você, pelo menos ganhar a chance, né? Uhum, com certeza. Angel, tem uma fã sua aqui, não sei se você conhece. Conheço a Fabi. Ela é uma cliente querida. E aí, Fabi? E é mentora da OARI também. Já vi já o perfil dela lá. E o ex, quem precisar, Que legal, vai bem-vinda, estar Fabi. bem servido com a doutora Fabi. Legal, muito bem-vinda. Gente, aproveitando que a gente está falando de como vocês iniciaram, o Angel, o pessoal não acreditava muito, achava que ele não levava jeito para coisa, a Lindy já era mais retraída, o Rafa foi ali pelas hard skills. Eu queria saber de vocês, hoje em dia, tendo todas essas experiências, quais são as soft skills que vocês acham mais essenciais? Então, por exemplo, eu tô buscando chegar nesse lugar de liderança. Quais soft skills eu preciso trabalhar primeiro? Lindy, pode falar, se você quiser começar com as dicas. Eu acho que assim, a primeira coisa, você precisa entender quem que é o público, né? Então, por exemplo, para você conseguir, né, uma liderança dentro da sua empresa, né, qual é o público que você precisa atingir para você ser um líder? E geralmente você tem aí dois públicos, né? Você tem o público que seria os seus superiores, né, os seus pares, e possivelmente a equipe que você iria liderar. Para cada um, né, desse grupo, você tem uma forma de você conseguir, né, o pessoal fala aí comunicação, conseguir se comunicar, né? Mas eu acho que mais do que conseguir se comunicar, é como você conseguir chegar nele, né? Como você conseguir mostrar o seu valor para eles, para que você seja respeitado, né? Porque quando você é líder, é diferente quando você é subordinado, né? Quando você é subordinado, você tem uma camada de influência. Quando você vira líder, essa camada de influência ela é maior, ou seja, é mais gente para agradar. A verdade é essa. Mais gente para agradar e cada pessoa agradar de uma forma diferente, né? Eu não estou falando de puxar saco, não é isso, tá, gente? Eu estou falando mesmo de habilidades, né, que você precisa ter para que você seja respeitado e aí você alcançar, né, o seu lugar. Então, por exemplo, se você tem ali um grupo de pessoas que possivelmente você iria liderá-las, eles precisam te ver como uma referência, eles precisam te ver como uma pessoa que eles podem seguir, né? Então, uma pessoa ali que tem algum tipo de diferencial, seja um diferencial de organização, seja um diferencial de comunicação, seja um diferencial de comprometimento, seja um diferencial relacionado à parte técnica. Eles precisam ver para que, né, eles te respeitem e queiram te seguir. E quando você tem ali pares e superiores, a mesma coisa. Eles precisam ver, só que aí um pouquinho diferente, eles precisam ver você como uma pessoa que vai conseguir trabalhar sob pressão, uma pessoa que vai conseguir entregar, uma pessoa que vai conseguir falar a linguagem estratégica, que aí você já muda, você muda a sua linguagem operacional, que é a linguagem do dia a dia, né? E aí você começa a ter uma linguagem, uma visão estratégica. Como que o seu trabalho ele vai se encaixar estrategicamente dentro da empresa? Como que ele vai se encaixar com outras áreas? Né? Então, aí tem os seus pares para que você consiga também um respeito e uma admiração dos seus superiores. Né? Então, esse seria aí o meu ponto de vista. Consegui responder, Bia? Conseguiu sim, tá perfeito. E você, Angel?
Bom, lembrando que aqui eu estou contando a minha história, a minha verdade, né? É o que eu uso para mim, o que eu aprendi para mim aí nesses mais de 13 anos aí à frente de equipes. Eu diria, se eu pudesse ranquear, elencar, o primeiro eu diria empatia. Empatia porque, e lembrando, galera, é o seguinte, é importante explicar o que é empatia na minha visão, que empatia não é eu me colocar no lugar do outro sendo eu mesmo. É eu me colocar no lugar do outro sendo o outro. Então, tentar imaginar, assim, que é difícil, né? Imaginar e sentir o que o outro sente é muito complicado. Mas estar no lugar do outro como o outro está, e não com a sua cabeça, com a sua vivência. Então, essa empatia é importante para você entender que a outra pessoa está lá, ela tem as dificuldades dela, ela tem a batalha dela, tem a luta dela, e é uma pessoa como você também. Então, eu diria empatia. Aí, pegando aqui, o Jonathan falou da comunicação, com certeza eu falo comunicação no sentido de transparência e verdade. Então, quando você fala de comunicação, automaticamente você liga isso com feedback. E feedback é uma coisa que não é algo formal, que você tem que dar de 3 em 3 meses, ou na avaliação de desempenho, que é de 6 em 6 meses, ou anual, sei lá. Feedback é uma coisa que você tem que dar naturalmente, todo dia, toda hora. Então, temos aqui o Vini é da minha equipe atual aqui da Zurich, que pode ser uma testemunha. Comigo, feedback é na hora. Aconteceu alguma coisa, eu ligo na hora, converso na hora, acerta na hora. Por quê? Porque o feedback e a comunicação é no sentido de ajudar as pessoas, orientar e ajudar as pessoas a se desenvolverem. Quanto antes elas souberem, e com mais franqueza, com mais verdade e transparência souberem, melhor vai ser para elas e para o desenvolvimento delas. E aí, por último, para passar a palavra para o Rafa aqui, pegando o que o Thiago falou, inteligência emocional. Mas inteligência emocional no sentido do quê? De equilíbrio. Por quê? Porque quando você está numa cadeira de gestor, você está num grande dilema, que o seu dilema é cuidar de pessoas, mas entregar resultados. Então, você está sempre ali naquele meio, fazendo aquele meio de campo entre cuidar das pessoas, mas você tem resultado para entregar. Você tem metas, métricas, e a empresa quer resultados. Então, você tem que ter um equilíbrio, procurar que esse equilíbrio seja perfeito, se é que o perfeito existe, mas procurar o equilíbrio de você cuidar das pessoas entregando o resultado. Então, eu diria que são os soft skills mais necessários para a liderança, e eu já enquadro eles como maiores desafios também. É verdade, vai muito uma parte muito pessoal, né? Eu acho que até para pessoa como indivíduo desenvolver essas habilidades de empatia, de inteligência emocional, no nosso convívio pessoal é muito difícil. Então, para você fazer isso com pessoas que não são ali, enfim, da sua convivência pessoal deve ser bem, bem difícil e é uma trajetória, né? Com certeza. E para você, Rafa, quais seriam essas soft skills mais importantes em primeiro ponto? Boa. Eu destacaria a mesma que o Angel, na verdade. A empatia, assim, para mim, na minha visão, é o que mais pega e ela até desbloqueia outras coisas, eu acho, na minha opinião. Então, ela é a base de tudo, assim. Ela desencadeia outros pensamentos quando você exerce isso da maneira correta. Que é se colocar, como a gente falou, se colocar na pele da pessoa. Se eu tivesse recebendo esse feedback que eu estou dando agora, o que eu ia pensar? Se eu ouvisse essa palavra ou essa palavra. Um pouco também de... Estou numa reunião, a pessoa respondeu, atravessado, não gostou, mas por que ela está assim? Se eu fosse ela, será que eu não gostei de alguma coisa do projeto? E também respeitar o momento de cada um, né? Então, você nunca sabe, lembrando que são sempre pessoas, né? Você nunca sabe o que a pessoa está passando no dia, na semana, na vida financeira, pessoal. Então, às vezes, pô, se coloca no lugar dela, né? Você também tem problemas, infelizmente todo mundo tem, né? Pessoais. Então, calma, se coloca no lugar, tenta entender essa pessoa, ela tá nervosa, tá estressada, tá de saco cheio, não tá interessada. Então, para mim, eu destacaria, assim, de longe a empatia. Tem muitas outras importantes, inteligência emocional, comunicação, que vocês já falaram, flexibilidade,
Mas empatia eu destacaria número 1, assim. Se pudesse começar com uma, eu acho que a minha sugestão é começar por aí. Boa. Gente, o Rafael, seu xará, tá com uma dúvida aqui. Deixa eu só Rafael, se fazer você um quiser, complemento. Desculpa, pode Bia, sim. deixa eu só fazer um complemento. Nessa questão, assim, uma coisa que eu acho interessante é a gente... Eu até comentei, né, no nosso encontro, é a gente ter a sensibilidade de saber que cada pessoa ouve e sente de uma forma, né? Então, eu até comentei, né, no nosso encontro que, por exemplo, uma vez eu peguei um time, né, e fui colocar ali, tinha acabado de fazer o curso de Manage 3.0, então eu fui fazer uma gestão totalmente, né, nova, uma gestão, né, mais colaborativa e tudo mais. Existiram pessoas que, nossa, acharam o máximo esse modelo, né, de gestão. Nossa, ela está ouvindo a gente, ela quer participar e tudo mais, e entenderam a parte colaborativa. Já teve pessoas do mesmo time, da mesma empresa, e não necessariamente pessoas mais velhas, pessoas com menos de 30 anos, que falaram assim, não, mas espera aí, ela está pedindo a nossa opinião, ela não sabe o que tem que fazer? Né? Então, às vezes, né, falando aqui um pouco, eu acho super importante inteligência emocional, comunicação, como os meninos falaram. Né? E aí eu gostaria de contribuir, né, como eu falei, a gente entender com que público a gente está lidando. Então, enquanto líder, a gente saber as pessoas que seriam, né, as lideradas e as pessoas que, né, nós seríamos os liderados, né? Então, saber como que cada um, saber como ter essa né, sensibilidade, que seria até uma questão de comunicação mesmo, né? Como que cada um recebe, sente, né, a questão mesmo da liderança. Porque a mesma coisa que você faz para um grupo de pessoas, às vezes para o outro grupo pode ser, né, totalmente diferente. Verdade, acaba sendo muito individual também de cada um. É outro desafio também, né? Rafael, pode fazer sua pergunta, por favor. Legal. Obrigado. Gente, obrigado aí pelo tempo, por vocês também estarem aqui. Sensacional a carreira de vocês. Queria perguntar uma coisa, só para contextualizar vocês, né? Eu trabalho com UX, né, há 12 anos, mas nos últimos 4, eu já venho liderando equipes também, e a gente está em constante aprendizado, né? Eu sou um líder júnior ainda, me considero assim, né? Se é que existe isso. Mas uma coisa que eu acho interessante da questão da liderança é assim, uma coisa é você se tornar líder num ambiente que você já atuava anteriormente, você foi promovido, foi colocado porque te enxergaram como líder. Um desafio muito maior é você entrar numa empresa, sei lá, como um coordenador, como um gerente, com um time já construído. Eu tive uma dificuldade muito grande porque eu passei pelos dois, né? E uma foi bem mais tranquila e a outra foi machucou bastante, porque você tem que ralar muito para se provar, você tem que convencer as pessoas que você não está ali para tirar a oportunidade delas, né? E que você tem que ajudar elas a crescer também e tudo mais. Eu não sei se vocês vão entrar nesse tópico depois, mas queria que vocês comentassem sobre isso, sobre essa dificuldade. Eu gostaria de falar para o Rafa aí, porque eu passei pelas duas situações aí, Rafa. Obrigado aí pela pergunta. E, cara, me enxerguei nessa história que você contou aí. Eu falei, tá falando de mim, cara. A primeira equipe que eu gerenciei era equipes de amigos. Eu trabalhava lado a lado com eles. E eu assumi a responsabilidade de liderar aquela equipe de amigos. Então, hoje, né? Hoje eu tô aqui, profeta do acontecido, engenheiro de obra pronta, é mais fácil, né? Já sei o que aconteceu, posso te falar facilmente. Lá atrás foi um desafio muito grande. Agora, o que eu fiz lá, olhando de hoje, comunicação, no sentido de transparência e verdade. Sentei com todo mundo, falei, galera, é o seguinte, não sei o que eu estou fazendo aqui, estou aprendendo, a gente estava lado a lado, vou precisar de vocês, e é isso aí, vamos que vamos, e deu certo em 4 meses. Chamar para o jogo, né? Cara, a verdade e a transparência sempre funcionam, sempre. Não tenha medo de ser vulnerável. Eu sou líder, eu tenho que demonstrar força. Não, cara, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Cai de paraquedas, só tem eu, ou vocês me ajudam, ou tá todo mundo ferrado, o barco vai afundar. A gente era amigo, agora vocês vão ter que me respeitar como líder,
Claro, as brincadeiras sempre continuam e tal, mas eu digo de respeito de trabalho e tal, mas é isso. E aí, ao contrário, eu já liderei equipes novas, igual na Zurich. Eu cheguei na Zurich faz 1 ano e meio e eu estou assumindo essa equipe faz mais ou menos 6 meses. E aí, como que eu chego para os caras e chego ali no jogo que já está rolando e assumo ali? Como que eu fiz e como eu faço? Normalmente, já assumi outras equipes em outros lugares, né? Mas assumir é o seguinte, na humildade, é assim, galera, ó, tô aqui para contribuir, vocês têm o valor de vocês, eu tenho o meu valor, mas eu tenho a minha visão, a visão que existia é uma visão passada, eu tenho a minha visão, eu tenho a minha estratégia, e eu quero passar para vocês e quero contar com vocês. Então, na primeira reunião, Rafa, que eu fiz, eu já diria que é importantíssimo ter esse marco, uma apresentação com missão, visão e valores. Então, os valores que eu espero da equipe, a missão, o que a gente faz ali naquela equipe, o que a gente tem que fazer, o norte que a gente tem que ter, e a visão, para onde a gente vai chegar, onde a gente está e onde a gente vai chegar. Você comunicando isso, e deixei bem claro na primeira reunião sobre uma coisa que é o seguinte, a única certeza que vocês vão ter é que vai haver mudanças. Porque eu sou uma pessoa diferente, eu sou um líder diferente, com ideias diferentes. Então, galera, vai ser muito mais fácil todo mundo ser flexível, todo mundo aceitar e relaxar com a mudança, porque a mudança é certeza. Então, de novo, você vê que eu trouxe a comunicação, transparência, verdade? Sempre que você joga limpo, que você abre isso, cara, abre o coração e fala a verdade, facilita o trabalho. Não sei se eu respondi aí, mas tem que ser o mais rápido possível. Foi ótimo, muito obrigado. Rafa, eu já tive uma situação um pouquinho diferente aí do Ângelo, né? Eu acho que é até bacana, né? Porque acho que cada um aqui, eu, o Ângelo e o Rafael, né? A gente tem experiências diferentes. No meu caso, eu sempre entrei sendo líder, sempre, né? E em 2 dessas situações eu tive que montar uma área, ou seja, eu tive que contratar todo mundo. O que aconteceu das 2 vezes que eu entrei e já tinha time? A minha primeira vez, eu sempre mulher, liderando um monte de homem, né, área de TI, então mulher liderando um monte de homem, e a primeira vez existiam 2 pessoas, os caras tinham 40 e poucos anos, né, eu tinha, eu acho que 25, 26 anos, uns 26 anos, eles não se falavam. Você sabe o que é? 40 e poucos, você imagina que o pessoal é maduro, né? Eles sentavam uma baia do lado da outra. E eles eram do mesmo time, eram meus subordinados, e eles não se falavam. Foi o primeiro grande desafio que eu tive, fazer as pessoas se falarem. Parecia 2 crianças, 2 moleques. Né? Então, esse foi um desafio que eu tive. O resto das coisas transcorreram tranquilas, né? Aí, depois, a segunda vez que eu entrei no time, eu me deparei com a seguinte situação. A pessoa antes de mim, ela se aposentou, ela estava há mais de 20 anos na empresa, era uma querida, todo mundo conhecia ela, e eu entrei para ocupar o lugar dela. Então, eu fui muito comparada, muito comparada. E nesse meu time, eu tinha estagiário de 21 anos e eu tinha um cara de 60 anos. Ou seja, perfil totalmente diferente. E aí, o que eu tive? Eu tive o seguinte, eu tive pessoas no time, né? Eu comecei esse time com 11 pessoas, depois eu fui para 27 pessoas. Eu tive pessoas que achavam que seriam promovidos, ou seja, achavam que elas aposentando, eles iriam entrar no meu lugar, ficaram frustrados, porque aí eu entrei, ou seja, já tinha uma falta de empatia por mim, nesse sentido. Tinham pessoas que eram muito ligadas emotivamente à antiga coordenadora, e aí entra uma nova coordenadora, né? E eu tinha o time, né, que era super apto à mudança. Então, o que eu falo? Eu sempre acho muito bom, assim, quando você entra num ambiente novo, mapear quem são as pessoas. Mapear, por exemplo, quem está frustrado, quem que não está, quem está perto de mandar embora, quem que não está, quem está querendo pedir demissão, né?
Então, nessa minha segunda experiência que eu fui colocada, eu aprendi isso. E toda vez que eu sou colocada na liderança, eu tento mapear. Tanto mapear os subordinados, quanto os pares e os líderes. Por exemplo, agora eu estou na minha quarta experiência de gestão, né, aonde eu montei um time, né? 2 pessoas vieram, mas as outras 9 pessoas eu tive que contratar. Maravilha, contratei 9 pessoas, foi muito bom, porque quando você contrata é mais fácil das pessoas te aceitarem. Uhum. Porém, por que eu falo que é bom você mapear os seus pares e superiores? Tem 2 pessoas, 2 pares meus, que queriam o meu lugar e eu fui contratada. Você está entendendo? Então, existe uma frustração por parte deles, porque eles queriam estar no meu lugar, né? E não colocar, a empresa não colocou eles no meu lugar. Acharam melhor contratar uma pessoa, né? Então, eu acho muito importante você mapear para você saber como você vai se comportar, como você vai se comunicar com cada grupo desses de pessoas. Como eu falei na primeira vez, como você vai se fazer respeitar. Porque cada uma desse grupo vai te respeitar por um motivo diferente. Boa. Né? Então, você vai ocupando o seu lugar, né, dentro da empresa através dessa forma. Meu ponto de vista, tá? Minha experiência. Super respondido, Lindy. Rafael, tem algo mais para acrescentar? Muito obrigado. Acho que não, né? Gente, tem mais uma dúvida aqui do André. A gente tinha um roteiro aqui. A gente tinha aqui um roteiro para seguir, mas como está rolando perguntas, vamos colocar a pergunta de vocês como prioridade. André, pode falar, o microfone é seu. Bom, tem muito a ver com o que a Lindy estava falando, né? Queria saber dos outros aí, como é que eles se comportariam num ambiente desafiador, num ambiente competitivo, num ambiente tóxico, porque tem que ter jogo de cintura, né? E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Pode Você falar. diz ambiente tóxico com os seus liderados ou com os outros líderes? Os liderados. Com os liderados. Boa. Eu vou muito também no que o Angel falou na última resposta, no sentido da honestidade mesmo com as pessoas e de um pouco uma outra palavra que a gente falou aqui, de vulnerabilidade, de se mostrar vulnerável, né? Não quer dizer se mostrar fraco, quer dizer se mostrar vulnerável, né? De conversar com as pessoas, de jogar real, a gente está no mesmo barco, a gente quer o mesmo objetivo, no final a gente quer que a empresa chegue num resultado tal e todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar feliz, como é que você está? Um pouco misturando com o que a própria Lindy falou, aí você entende um pouco mais da pessoa, e depois vai entender nas reuniões como ela age, isso tem a ver. Preferencialmente faria isso uma primeira vez com as pessoas, que é o famoso one-on-one, né? Um cada um, vamos tirar uma hora para conversar, trocar ideia, como é que você está, de carreira, etc. E manteria periodicamente. É isso que eu faria. Concordo plenamente com o Rafa aí, muito bom. Tirou as palavras da minha boca. Eu só parafraseando aquele, trocando tudo que ele falou, falando diferente, mas igualzinho. É importante, principalmente quando você... O André, obrigado pela pergunta, viu? Quando você, principalmente pensando no papel de assumir uma equipe assim, porque o normal seria você, como gestor há um tempo de uma equipe, que a sua equipe não seja tóxica, porque se ela ficou tóxica, com certeza tem parcela nisso. Então, vamos imaginar que não é esse o exemplo da pergunta, certo? Você está assumindo uma equipe nova e ela é uma equipe tóxica. Não generalizar é muito importante. Não é a equipe que é tóxica. Você pode ter certeza que a hora que você individualizar e conversar com cada um, entender cada um, você vai entender que algumas pessoas são tóxicas. E isso contamina o ambiente. Isso é cultura. Isso pode contaminar a cultura de uma empresa, inclusive.
Então, o papel do gestor é ter paciência, porque ele chegou, não dá para resolver da noite para o dia uma coisa que já estava rolando. Ele tem que entender individualmente para depois tratar ali cirurgicamente. Então, inclusive, o primeiro livro que eu li de liderança, lá em 2009, quando eu assumi a equipe de 4 pessoas, Não Tenha Medo de Ser Chefe. Você vai lendo ele, quando chega no final, ele vai o livro inteiro passando, você tem que salvar a sua equipe, você tem que ajudar, quando chega no final ele fala 10% você tem que mandar embora. Não quero ser pesado, não quero ser ríspido, mas é um fato. Tem pessoas, eu não quero ser pejorativo aqui no exemplo, mas eu não vejo uma analogia melhor do que a laranja podre. Então, 1, 2 ali sempre tem que contamina, e aí você tem que atuar cirurgicamente nesse ponto e usar a comunicação, a transparência, a verdade com as outras equipes e comunicar o porquê e claramente as suas questões. Agradeço vocês, viu, pelas respostas. Obrigado você pela pergunta. Obrigado a você. Valeu, André. Gente, eu queria fazer uma pergunta. O Angel, ele falou, né, que ele leu alguns livros no começo aí dessa trajetória de liderança. Como vocês fizeram para desenvolver essas soft skills no começo? Foi, sei lá, aprendendo com líderes anteriores de vocês realmente foram estudar mesmo? Porque é algo muito ímpar mesmo, essa questão das soft skills, aprender a ter empatia, aprender a se comunicar. Quais seriam algumas dicas para poder se desenvolver de forma mais rápida? Sei lá, uma terapia, não sei. O que vocês fizeram? Vou responder então. Eu, quando eu comecei a liderar, né, isso foi acho que 2011 mais ou menos, eu fui jogada, né, e como eu falei, eu era muito quieta e o pessoal mandou eu fazer isso. E eu fiquei desesperada. Eu comecei a comprar um monte de livro, comecei a fazer um monte de curso, meio que assim, no desespero, porque o que aconteceu? Eu tentava voltar a ser técnica, mas todo o emprego que eu ia ver, o pessoal me queria como líder. Aí eu falei, gente, então eu vou virar líder, né? Porque eu não consigo mais voltar a ser técnica. E eu preciso de dinheiro. Aí eu falei, eu vou começar a me capacitar. Eu peguei muita coisa de moda. Sabe muita coisa aquela assim, tipo, seja líder, fofo e não sei o quê. E aí você ouve várias coisas de unicórnio muito lindas. Aí nos treinamentos as pessoas se abraçam, se beijam. E não era bem assim. Me ajudou muito? Me ajudou, tá? Mas o que me ajudou de verdade foi quando eu comecei a estudar psicologia. Né? Quando eu comecei a estudar comportamento humano, sabe? Quando eu comecei a procurar realmente profissionais capacitados, quando eu fui fazer terapia, quando eu fui fazer mentoria, né? Então pegar assim, né? Pegar pessoas que realmente tinham, porque o que a gente vê, tem muita gente pop, tem muita gente que é sempre o mesmo discurso, os livros que são sempre os mesmos discursos, né? Isso não estava funcionando para mim não estava, tá? Então, quando eu comecei a ter um olhar mais sensível, eu sempre gosto de reforçar, né, que eu sou matemática. Matemática pensa o quê? 1 mais 1 é 2. É preto ou é branco. Esse era o meu pensamento. Né? Então, quando eu comecei a fazer terapia, estudar psicologia, estudar comportamento humano, eu comecei a entender que tem pessoas que são pretas, pessoas que são brancas e pessoas que são cinzas, pessoas que são amarelas, pessoas que são verdes, né? Então, assim, do meu ponto de vista, o que me ajudou foi estudar psicologia, estudar comportamento humano, né? Ter ali uma pessoa, uma psicóloga mesmo, uma psicóloga, eu esqueci qual que é o nome, tem um estudo específico da psicologia que agora eu esqueci, que te ajuda muito nisso. Aí eu comecei a me desenvolver, eu comecei a me entender e entender as outras pessoas. Por isso que sempre que vocês me perguntarem, eu vou falar muito. Gente, mapeia o terreno que você está. Mapeia como que aquela pessoa ela quer ser abordada, né? Porque isso tem muito desse meu lado, né? Que eu comecei a estudar psicologia. Legal, acho que é muito disso mesmo, você olhar para dentro para conseguir lidar com o exterior da melhor forma possível.
E para você, Rafa, como é que foi esse caminho? Tem alguma dica específica para gente? Eu acredito que assim, a minha experiência, eu tive o privilégio de ter líderes ótimos, de ter líderes ok, e de ter um líder muito ruim. Eu me lembro muito disso. Mas é assim que a gente aprende, né? Foi nítido para mim o que era um líder bom, o que não era, não exatamente quando estava acontecendo, mas depois. Então, hoje, olhando para trás, todas as experiências que eu tive, eu sei, pelo menos o que eu acredito, quando que aquele líder foi um bom líder, quando não foi, o que eu senti, o que eu quero replicar e o que eu não quero replicar. Então, acho que a primeira dica bom, é muito difícil você começar como líder do zero, né? Sair da escola e você é um líder. Não é impossível, mas é difícil. Aproveita o máximo possível os seus líderes e pensa um pouco como eles estão agindo com você, né? Depois, claro, na hora você não percebe, mas depois com a cabeça fria, por que me falaram aquilo daquele jeito? E você vai aprendendo. Acho que essa é a minha maior dica. Em paralelo, os estudos, o que funciona melhor para você, né? Algumas pessoas mais vídeo, livro, curso. Acho que todo mundo estará aqui nesse momento já indica que você está fazendo isso. Mas eu mesmo gosto muito de curso, palestra, essas talks, assisto no YouTube e tal. E as coisas têm que se conectar, assim. Então, claro, quando você começar a liderar, você vai fazer um monte de besteira, dá tudo errado. Mas é aí que você vai aprendendo como tudo que a gente faz na vida, né? Com certeza. Eu posso, antes de eu falar aqui como foi para mim, só eu vi a galera aqui em massa no chat. Não, é horrível mandar embora. Galera, se eu passei a impressão de que é gostoso, me desculpe aí, não é isso que eu quis passar, não, tá? Realmente é horrível. Já tive esse desgosto algumas vezes, inclusive de mandar gente, parceiro, amigo, embora. Ter que levar até a catraca, é uma coisa muito, muito difícil. Faço com o coração na mão, mas infelizmente o trabalho do líder às vezes é fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja a coisa mais gostosa. Então, quem pensa em ser líder, entenda que você terá que tomar decisões difíceis e tem decisões que têm que ser tomadas e às vezes rápidas. Você não pode ficar protelando porque pode ter consequências, tá? Então, só fazendo esse parênteses aí para a galera não me achar um monstrão e tal. Ele manda embora, não sei o quê. Não é essa pegada não, tá? Imagina. E sobre o meu desenvolvimento foi basicamente com livros e cursos e tal, mas depois que eu fiz igual o Rafa falou. Eu basicamente olhei toda a liderança que eu tinha e peguei ali o que eu não gostava e fiz ao contrário. Resumindo, foi isso. E aí eu queria deixar para vocês aqui uma reflexão que às vezes a gente fica procurando aprender com as pessoas o que elas fazem. Ela faz uma coisa legal, vou fazer também. Mas é muito importante a gente prestar atenção que a gente pode aprender muito sobre o que não fazer. Então, quando você vê uma pessoa com uma certa atitude, com um certo comportamento, você fala, puxa, isso não é legal. Por que não é legal? Provavelmente afeta algum valor que você tem, e se afeta algum valor que você tem, é uma atitude que você não deve replicar. Até porque, minha avó já dizia, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Então, basicamente, é isso, é pelo exemplo, no meu caso, do exemplo mais do que não fazer do que o que fazer. Li bastante livros, clichês, inclusive, bastante livros conhecidos aí, muitos cursos para ir moldando, você vai aprendendo e formando a sua própria metodologia. No meu caso, eu formei minha própria metodologia, mas assisti muitos filmes e séries, tá? Eu sou um cara que eu gosto muito de filmes, série baseado em fatos reais, porque eu sou um cara que estudo de domingo a domingo, meu hobby é estudar. Várias áreas aí do conhecimento, adoro. E aí, eu não sei se você ia perguntar isso aí, eu já me preparei para deixar uma dica de um filme bem bacana que eu assisti aí nessas épocas aí, que Legal. traz uma experiência muito legal de liderança, que é o Coach Carter. É um filme bem famoso, bem clichêzão mesmo. É uma história real sobre um técnico de um time de basquete, tá? E ele, essa aí, a Mariana assistiu e confirmou que é maravilhoso. O Rafa falou aqui que assumiu equipe novas. Ô, Rafa, esse filme aí, o cara assume uma equipe lá, uma molecada meio braba lá, uma molecada meio encrespada. Aí pro André, uma equipe meio tóxica lá. Esse filme tem meio tudo isso aí envolvido. Então, se você não sei se está na Netflix, viu? Não vacilei em não pesquisar lá.
mas com certeza deve estar nos streams por aí, muito famoso, Coach Carter, vou colocar no chat. Aqui, então, com muito filme também eu aprendi. Legal, E, boa dica. Fabiana, 30 segundos. O Rafa falou uma coisa muito importante. Prática. Uhum. Prática. Você só vai aprender praticando, não tenha medo de errar, porque a certeza é que você vai errar. E não procurem oportunidades formais para liderar, galera. Vocês podem aproveitar qualquer oportunidade informal de liderar. Então, liderar um projeto na sua comunidade, na sua igreja, um projeto social, liderar a família. Liderar a família, hein, galera? Quem lidera a família, lidera qualquer um, hein? Então, liderar a galera do prédio, do bairro, é uma oportunidade que você tem de testar essa liderança, de treinar essa liderança em ambientes até informais. E a Fabi falou uma coisa importante, liderar a si mesmo. Porque se você não estiver bem, se você não estiver preparado, como que você vai liderar os outros? Desculpa tomar um tempo a mais aí, Bia. Imagina. Ótimas dicas. Todo mundo tem uma forma de encontrar o caminho, né? Mas acho que todos são válidos igualmente. Pessoal, eu queria saber de vocês uma questão sobre os times mesmo e sobre desempenho. Como vocês fazem para identificar que está tendo alguma lacuna ou que você repara que o time não está todo alinhado, né? Não está tendo entrosamento legal? Como vocês fazem para incentivar isso? E até se quiser abordar a questão agora do home office, né, e do trabalho presencial, porque eu acredito que tenha muita diferença lidando nessas duas dinâmicas. Quais são as estratégias que vocês possuem para poder ter uma equipe mais conectada? Pode falar, Lindy. Eu, no meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos. Eu trabalhei com uma moça, uma senhora, ela tinha 60 anos. E ela era, assim, extremamente... ela tinha sucesso na área dela, todo mundo conhecia e todo mundo falava, nossa, você está trabalhando com fulano de tal. E uma coisa que ela fazia, ela colocava as pessoas para trabalhar em dupla. E eu achava isso muito bacana. Então, no meu primeiro emprego, ela me colocava para trabalhar em dupla com outras pessoas. Isso fez com que o meu desempenho, né, com que eu aprendesse de forma exponencial, porque eu ficava com pessoas que tinham mais conhecimentos, né, e me ajudava muito. Quando eu fui ser líder, né, e tudo mais, e aí estudei toda a parte de Scrum, toda a parte de PMP, né, toda a parte de criação de histórias, essas coisas todas, e eu fui montando na minha cabeça como que eu faria isso, né, uma forma. Então, hoje, eu coloco as pessoas para trabalharem em dupla, às vezes sem elas saberem que estão trabalhando em dupla. Né? E isso gera, de uma certa forma, um engajamento. Também, de uma certa forma, uma espécie de controle saudável, vamos assim dizer, porque quando você está trabalhando em dupla, quando você precisa, às vezes, apresentar alguma coisa, né, com uma outra pessoa, você cria um comprometimento maior, né? Então, o que eu faço? Toda vez quando vamos fazer, por exemplo, seja uma sprint planning ou algo do tipo, né? Toda vez que nós fazemos, a gente fala assim, mas esse trabalho aqui, existe alguém que pode ajudar fulano? Essa entrega, existe alguém que pode ajudar ciclano? Né? Então, as pessoas mesmo, elas começam a se prontificar, né, para ajudar, para colaborar, e dessa forma elas vão trabalhando em dupla. Com isso eu tive ótimos resultados. Então, assim, teve gente, né, que trabalhou comigo, conseguiu se desenvolver muito rápido. Eu costumo dizer que eu sei que o meu trabalho está dando certo quando os meus subordinados, eles começam as pessoas começam a querer roubar eles. Né? Então, quando outras áreas começam a namorar os meus subordinados, é que eu falo, putz, estou dando certo. Quando outras empresas começam a namorar, né, é que eu acho que realmente está dando certo. Então, essa é a forma assim como eu faço, né, e teve grandes resultados, e eu consegui, né, graças a Deus, os meus times, em geral, são times de alta performance. Legal.
E você, Rafa? Conta pra gente. Vamos lá. Eu acho que, para quem mais para o meu mundo de startup, desenvolvimento, web, para quem trabalha com Scrum ou agilidade em geral, as cerimônias ajudam, né? Você ter uma daily, ter o sprint review, sprint planning, você acaba forçando as pessoas a estar numa sala, principalmente remoto, né? Remoto eu acho que é mais difícil essa característica. Não resolve, mas ajuda, né? Então já tem algumas agendas. E um pouco do que a Lindy falou, juntando aquele ponto de mapear as pessoas, e ninguém trabalha sozinho, né? Muito difícil. Então, é um bom truque você mapear as pessoas ali que está faltando alguma interação, às vezes um lugar que falhou ali, o back-end trabalhando com front-end, um falou que a culpa era de um, o outro falou que a culpa era do outro. Então, pô, coloque eles dois numa tarefa, sugere, né? Que você já teve experiência com essa ferramenta, ajuda o outro. Então, aquela coisa de mapear e ver aonde está faltando, que você vai sentindo que é onde dá problema, né? Onde normalmente a entrega atrasa, Uhum. comunicação falha. Então, eu vou nessa linha também. Ou às vezes tem que forçar, né? De forma gentil, assim. Mapear a interação. Exatamente. E você, Angel, tem algo diferente para acrescentar? Bom, Bia, eu vou dividir minha resposta em dois blocos. O primeiro sobre desenvolvimento, não, primeiro de trabalhar remoto e depois do desenvolvimento. Trabalhar remoto, assim, eu tenho experiência em liderar equipes remotas. Hoje a gente trabalha de forma híbrida, mas desde 2011 eu até comentei aqui que eu cheguei a liderar equipes da Argentina, então eu tenho essa experiência de liderar à distância faz um tempo já, não é de agora. Tá? Então, os projetos sociais que eu liderei também é muito à distância. E Uhum. aí, o que eu aprendi é o seguinte: quem lidera à distância tem que abrir mão do controle. As pessoas que são muito controladoras vão sofrer bastante para liderar à distância. Então, vai ter o desafio de ser flexível em questão ao controle. Então, controle é evitar controlar pessoas e controlar mais atividades. Eu sei que, dependendo do trabalho, você não tem muito o que fazer, né? Quando você fala de fila de atendimento, tem que ter SLA, a pessoa está recebendo uma chamada, é um pouco diferente, mas, de modo geral, controlar atividades e não pessoas. E sobre desenvolvimento, eu já falei para vocês que eu gosto muito de estudar, mas eu valorizo muito mais do que estudar a prática. Porque você saber uma coisa e não praticar é a mesma coisa que você não saber, não serve para nada. Então, eu enfatizo muito nos times que eu lidero, e principalmente na minha equipe na Zurich atualmente, enfatizo muito praticar. Então, lá, eu coloquei a cultura de você aproveitar toda e qualquer oportunidade para você treinar. Então, um exemplo bem básico aqui, tá, galera? Eu sou fanático do Excel aqui, eu sou fãzaço. Eu amo o Excel. E aí, eu, como mentor de carreira, tenho que falar para todo mundo que é o seguinte: se você não tiver Excel, você está fora, porque Excel faz até café. Excel é o basicão em tudo que você vai fazer. E aí, como que eu faço para a minha equipe desenvolver? Toda a oportunidade, todo projeto que a gente trabalha, toda atividade, eu procuro incorporar na atividade o desafio de usar o Excel, mesmo que não seja necessário. Pô, você pode fazer um projeto e me trazer a resposta de diversas formas. Galera, que tal fazer no Excel uma tabela dinâmica, um PROC-V? E aí eu não estou querendo falar que eu faço as pessoas fazerem as coisas do meu jeito, não é nisso. Eu falei do Excel, mas lá tem projetos que a gente se desafia a desenvolver no SharePoint, no Microsoft Planner, no Microsoft Forms e tal. Então, a gente vai incorporando as ferramentas que dão, assim, um boost legal no nosso currículo, que pode fazer a diferença no mercado de trabalho, nas atividades que a gente tem no dia a dia e que a gente não precisaria usar. Então, a gente aproveita aquela oportunidade, ambiente controlado, eu estou ali próximo, estou sempre junto, apoiando, revisando, direcionando e orientando para usar a ferramenta, e aí eu consigo passar meu conhecimento de uma forma muito mais fácil e ela fica muito mais didática do que só treinamento, conhecimento, tá? Porque conhecimento tem um monte de treinamento online aí, né? Então, dá para fazer um monte, mas praticar realmente faz a diferença. Perfeito. Acho que o líder, ele também acaba atuando como um professor, né, do time todo. Então, tem que ter esse trabalho até um pouco didático de todo mundo. Com certeza. Pessoal,
Estamos acabando aqui o tempo. Eu sei que vocês têm outros compromissos aí. É, Só deixar perguntar para vocês se tem alguma dica extra que vocês querem dar. Última dica, últimos momentos. Tem algo que vocês queiram falar? Esse é o momento. Lindy, Rafael, Angel, o pessoal aí com alguma dúvida? Se quiserem, última oportunidade. Eu queria, assim, agradecer aí a vocês compartilharem a experiência e trajetória de vocês, Beatriz, Lindy, Ângelo, Rafael. E eu fico muito feliz de poder ouvir você. É muito legal poder ouvir a trajetória. Parece que a gente passa muita água debaixo da ponte, né? Pelo menos, eu estou com 48 anos entrando nessa área. Já fui do TI, agora que estou entrando na parte de desenvolvimento de software, data science. Eu era diretor de hospital. Então, assim, os desafios que eu coloquei para vocês, a gente tinha que escolher de 60 pacientes e só tinha uma UTI para poder desenvolver. Então, eram situações muito delicadas, né? E Uhum. aí, quando eu vejo assim, a Lindy começou a colocar, eu comecei a passar um filme, e eu sei que quando vocês começam a colocar isso, também passa um filme na mente de vocês. Então, é muito legal vocês poderem trazer essa experiência. Agradeço ao Ari também, de poder ter esse momento aí e trazer essa experiência para vocês, porque, para mim, eram equipes diferentes da que vocês estão tratando. No entanto, eu sei que são desafios que começam a ser parecidos, né? Então, mais uma vez, agradeço vocês e ao Ari. Que legal, André. É que tudo são pessoas, né, André? Às vezes só muda um pouco assim a área, mas são pessoas, e todas as pessoas têm ali as suas frustrações, as suas, né, realizações, os seus desejos, os seus egos, né, dificuldade. Então, na verdade, acaba sendo Na lidar com verdade, pessoas. o maior ensinamento que vocês trouxeram hoje aqui, para todo mundo que está assistindo, é isso. É que esse desafio que tem de poder coordenar equipes está ligado com o que você falou, Lidy, que o Ângelo falou, o Rafael falou, a Beatriz, são pessoas. É isso, entendeu? Por isso que quando você estudou a parte de psicologia, você deu um up, né? Então, foi isso, justamente, são pessoas e a gente precisa ter essa habilidade de trabalhar com pessoas. Isso aí. Parabéns para vocês, valeu, obrigado. Muito Valeu, obrigada, obrigado pela André. presença aí. Obrigada pela presença, gente. Todo mundo. Pessoal, lembrando que os 3 são mentores aqui, então, se vocês quiserem uma conversa mais focada ali no pessoal, todo mundo está disponível na plataforma, fiquem à vontade, eles vão amar, tenho certeza, conversar com vocês melhor. Outra coisa, dia 29 de junho nós estamos começando um curso de liderança, então se você tem interesse nisso, se você está realmente focando em chegar ali no seu cargo de liderança, aproveita a oportunidade, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem capacidade de conseguir e vai ser bem legal. Fiquem de olho aí nos próximos comunicados, que a gente sempre vai ter a Talk. E muito obrigada, Angel, Lindy, Rafael, foi muito legal a conversa, vocês mandaram muito bem. Muito obrigada mesmo pela participação, viu, gente? Obrigado, Agradeço a Gui, oportunidade pessoal. aí. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau, até mais. Valeu, Um beijo pessoal. para todo Obrigadão mundo. aí. Tamo junto. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço. Valeu, pessoal. Falou, galera, Tchau, obrigado. gente. Tchau, tchau. Bom fim de noite. Até mais. Até.